Boa tarde, estaremos agora iniciando o Jornal Universitário. Hoje, dia 26 de junho, Dia Internacional da Luta contra a Tortura, trouxemos aqui o especialista Vitor para, no decorrer do jornal, nos esclarecer algumas informações sobre o assunto. Dando essa pergunta, vamos lá. Especialista Vitor, é verdade que desde que os portugueses chegaram aqui, esse tipo de crueldade já era cometida, certo? Correto. Desde o momento que os portugueses chegaram à nossa terra, eles já usavam da escravidão para obter informação dos indígenas, informações tais como localização de minérios e de recursos preciosos. E mais tarde, quando os escravos africanos chegaram no nosso continente, eles também usaram da tortura, só que nesse caso para imposição de respeito e obediência. Pois bem, dando continuidade às perguntas, vamos à segunda. Quais formas de tortura eram usadas na época? O tronco, a máscara de ferro, o pelourinho eram as formas mais comuns de tortura. Elas eram usadas em sua maioria como instrumento de dominação e para exercer o controle sobre a mente e o corpo dos escravos. Especialista, e mais recentemente, depois do surgimento da República, essa prática, ela continuou sendo usada? Sim, depois do surgimento da República, essa prática foi sido usada durante o momento da nossa história que as liberdades individuais não estavam sendo respeitadas. Períodos como o Estado Novo, foi o período ditatorial do governo Getúlio Vargas e o regime militar. Especialista, durante o período colonial e escravista, foram os povos negros e indígenas que foram torturados. E durante esse regime ditatorial, quem eram os que sofriam? Então, o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, um Estado policial foi formado, o que concedia às autoridades policiais e militares grande poder. Sendo assim, os que eram acusados de possuírem informações, os que lutavam contra o regime, até mesmo os que eram acusados de serem comunistas, tinham grande chance de serem torturados. Especialista, o senhor comentou que durante o Estado Novo foi um momento de bastante autoritarismo e repressão, não é mesmo? E assim, eu imagino que durante o regime de ditadura militar não tenha sido diferente. Correto. Durante a ditadura militar, em sua maioria, que sofriam as torturas eram os inimigos do Estado, os que eram acusados de serem comunistas ou os que possuíam informações. Muitos desses eram torturados até a morte. O governo militar negou ter usado a tortura, porém, até hoje surgem casos e mais casos comprovando que houve sim uso da tortura. Especialista, o senhor comentou que durante o regime de ditadura houve ali essa não concordância quando se diz respeito que certa parte da população diz ter ocorrido tortura e o governo à época, contrapondo isso, diz que não houve. Pois bem, e aonde a imprensa se encontra nesse momento ali na função de levar para a população esses acontecimentos? Então, durante o período da ditadura militar, havia uma forte censura contra a imprensa. Sendo assim, a imprensa não podia falar abertamente sobre esses casos. Inclusive, eu trouxe um vídeo mostrando um desses casos. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Planalto, eu me sinto honrado de levar o empurrão do general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha aqui.
Pois bem, então é isso. Agora estaremos encerrando o Jornal Universitário de hoje. Gostaria de agradecer aqui a presença do especialista Vitor por ter nos esclarecido informações muito importantes. Eu que agradeço de compartilhar essas informações.